Sigmund Freud, de 1856 a 1939. Primeira tópica: divisão da mente, consciente, pré-consciente e inconsciente. Segunda tópica: estrutura da personalidade, ID, instintos, ego, mediador, e superego, normas moral. Complexo de Édipo: conflito psicossexual na infância envolvendo desejo pela figura parental do sexo oposto e rivalidade com o do mesmo sexo. Fases do desenvolvimento psicossexual: oral, anal, fálica, latência e genital. Formações do inconsciente: sonhos, atos falhos, sintomas e xistes são vias de expressão do recalcado. Mecanismos de defesa: recalque, negação, projeção, deslocamento, sublimação, entre outros. Jacques Lacan, de 1901 a 1981. Registro imaginário, simbólico e real: 3 registros da experiência humana: o imaginário, imagem eu, o simbólico, linguagem lei, e o real, impossível de simbolizar. Falo não como órgão, mas como significante central do desejo e da castração. Estádio do espelho: formação do eu a partir da identificação com a imagem refletida. Nome do pai: função simbólica que institui a lei e castra o desejo incestuoso. Sujeito do inconsciente: o sujeito é constituído pela linguagem, e o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Desejo do outro: o desejo é sempre do outro, e o sujeito deseja ser desejado. Objeto: objeto causa do desejo, restante irredutível do desejo, que movimenta o sujeito. Foraclusão, ververfung, mecanismo psicótico, exclusão radical de um significante do campo do simbólico. Melanie Klein, de 1882 a 1960. Fantasias inconscientes: conteúdos imaginários primitivos que organizam a vida psíquica desde o início da vida. Posição esquizoparanoide: estado inicial do bebê, marcado por cisão, bom-mal, e angústia persecutória. Posição depressiva: momento em que o bebê integra o objeto bom e mal, sentindo culpa e necessidade de reparação. Identificação projetiva: mecanismo em que o sujeito projeta partes de si no outro e tenta controlar esse outro. Objetos parciais e totais: inicialmente o bebê lida com partes do objeto, sei o bom-mal, antes de reconhecer o objeto total. Wilfred Bion, de 1897 a 1979. Função alfa: capacidade de transformar elementos brutos da experiência emocional, elementos beta, em pensamentos pensáveis. Elementos beta: experiências emocionais primitivas e intoleráveis que não podem ser pensadas. Capacidade negativa: habilidade de suportar a incerteza, sem respostas imediatas. Reverie: atitude da mãe, ou do analista, de acolher e metabolizar os estados emocionais do bebê. Grupo de suposição básica: modos inconscientes de funcionamento grupal que dificultam a tarefa racional. Ataques ao vínculo, estratégias defensivas para romper conexões com objetos bons, internos e externos. Melanie Klein, de 1882 a 1960. Fantasias inconscientes: conteúdos imaginários primitivos que organizam a vida psíquica desde o início da vida. Posição esquizoparanoide: estado inicial do bebê, marcado por cisão, bom-mal, e angústia persecutória. Posição depressiva: momento em que o bebê integra o objeto bom e mal, sentindo culpa e necessidade de reparação. Identificação projetiva: mecanismo em que o sujeito projeta partes de si no outro e tenta controlar esse outro. Objetos parciais e totais: inicialmente o bebê lida com partes do objeto, sei o bom-mal, antes de reconhecer o objeto total. Wilfred Bion, de 1897 a 1979. Função alfa: capacidade de transformar elementos brutos da experiência emocional, elementos beta, em pensamentos pensáveis. Elementos beta: experiências emocionais primitivas e intoleráveis que não podem ser pensadas. Capacidade negativa: habilidade de suportar a incerteza, sem respostas imediatas. Reverie: atitude da mãe, ou do analista, de acolher e metabolizar os estados emocionais do bebê. Grupo de suposição básica: modos inconscientes de funcionamento grupal que dificultam a tarefa racional. Ataques ao vínculo, estratégias defensivas para romper conexões com objetos bons, internos e externos. Donald Winnicott.
Ambiente facilitador, ambiente suficientemente bom que sustenta o desenvolvimento saudável do self. Objeto transicional, objeto que auxilia a transição entre dependência absoluta e autonomia. Falso self, verdadeiro self. Falso self é uma defesa, verdadeiro self representa a espontaneidade do ser. Holding, função de sustentação emocional exercida pela mãe cuidador. André Green. Conceitos. Psicose branca, morto-vivo, sujeito esvaziado afetivamente, sem capacidade de investir libidinalmente. Foraclusão do negativo, impossibilidade de simbolizar a ausência, o vazio, o luto. Máquina de não pensar, atividade defensiva contra o sofrimento psíquico e afetivo. Júlia Kristeva. Conceitos. Abjeto, aquilo que o sujeito precisa rejeitar para manter a integridade do eu, mas que retorna constantemente. Melancolia feminina, releitura da melancolia como expressão profunda do vazio existencial e de perda primordial. Semiotização do inconsciente, intersecção entre linguística, literatura e psicanálise na constituição do sujeito.